Na página 14, última linha, você podia dar uma geral sobre as palavras bombril? Ah, tá, Porque o que acontece? Às vezes você vai fazer a tradução, Arlindo, do inglês para o português, e o inglês inverte as coisas, né? Então os adjetivos vêm na frente. Às vezes eles vão intercalando vários adjetivos, em alemão é pior, mas vamos pegar o inglês, eles vão intercalando vários adjetivos, 3, 4, 5, e às vezes para você não sobrecarregar a memória, e aí você não sabe, por exemplo, o gênero e o número do substantivo que está sendo qualificado, então você pode simplesmente usar a palavra processo, questão, né? Então ele está falando, por exemplo, de... O que a gente pode pegar aqui? Ele está falando de célula, né? Ele está falando de célula. Aí ele está falando de célula é feminino. Aí ele vem colocando... Aí ele está falando de células, que é feminino plural. Aí ele coloca vários adjetivos lá, que no inglês não flexiona, você não sabe se você vai colocar tudo aquilo no feminino plural ou não, você vai ficar esperando e o tempo vai passando. Então o que acontece? Você pode ir falando tudo aquilo, aí você pode falar que tem a ver com a questão celular ou com as células. Então isso te permite você trabalhar. Essas palavras bombril são aquelas palavras que você deixa como carta na manga. Tem questão, tem processo, tem várias outras. Isso vai muito do momento também. Às vezes tem a palavra-chave do evento, às vezes o evento, você vê que tem certas palavras, assim como num artigo. Não tem quando a gente põe lá a palavra-chave do resumo do artigo. Outro termo que eles usam para isso é unitermos. Unitermos, muito bem, as keywords, né? Então o que acontece? Todo evento tem o seu também, você tem que se assenhorar daquilo logo de cara e usa aquilo como palavra bombril, são aquelas que aparecem mais. Então isso daí você vai pegando técnicas, vai pegando os traquejos da situação. Só não pode usar o né? Essa hesitação, né? O pessoal vai ver, aí o pessoal olha para trás, o que está acontecendo, né? Isso daí é um fato. Por isso que é importante também, Arlindo, ali um pouco antes do que você fala, as fórmulas formais orais. Agora tem gente que fala O é muito usado no Rio Grande do Sul. É igual português que fala ora pois. É a mesma coisa também. Também tudo são ganchos, né? Suportes. Você fala aqui na segunda linha da página 15, o checklist do intérprete. Checklist que você tem para qualquer atividade que você vai fazer. Por exemplo, você vai vir aqui apresentar um verbete. Eu também tenho um checklist das coisas que eu tenho que trazer para apresentar. Você vai escrever um verbete lá no seu processo, ou você está lá fazendo a sua tese, por exemplo. Às vezes, dependendo da atividade que você vai, você tem as coisas que você tem que levar. O ideal é você ter uma listinha e não ficar só com a memória, porque às vezes você sempre esquece um item ou outro, às vezes na correria do dia a dia e tal. Então, você ticar aquilo. No caso de intérprete, são coisas básicas. O estojo para você levar a caneta, o que eu sempre levo também é um caderno, mas um caderninho de notas assim, que eu posso segurar numa mão só. Porque a gente nunca sabe, às vezes no evento pode dar algum problema com os equipamentos, eles precisarem recorrer ao que nós chamamos de tradução consecutiva. Você ir lá para frente, aí o conferencista fala um pouco, para, aí você fala um pouco, para, você fala, aí você tem que tomar nota. Então você tem que ter um caderninho, não adianta só levar folha 4 grande, porque lá na frente isso não fica prático, você tem que ter um caderninho específico, eu já tenho o meu para isso. Aí você leva o seu pendrive com as questões do evento, eu sempre levo o glossário que eu fiz antes, a programação do evento, aí se for o caso de você levar seu notebook, né, ou netbook aí no caso, aí você leva o celular, você leva alguma papelada que você tem que fechar lá com o cliente na hora, contrato e tal, então você tem que ter um checklist do que você vai fazer. E aqui depois em parafatologia, na terceira página, o priming parapsíquico, você podia falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Esse priming parapsíquico, várias coisas aqui eu estou buscando entender melhor aqui a questão parapsíquica dentro do desempenho da profissão, uma coisa mais séria para mim que eu estou buscando desenvolver. E eu estava pensando antes de vir aqui para esse verbete hoje de manhã preparando, e eu consegui melhorar em algumas situações, ficar mais aware, mais consciente das achegas que tem, de quando você tem um processo de inspiração, de você
ficar mais atento, mais solto energeticamente, com o energossoma, né, um pouco mais descoincidido, para você poder ter mais acesso a esse processo, se sentir as consciências que chegam, que são uma espécie de amparadoras ali do evento. Então, eu melhorei já nesse sentido. E o que eu vejo aqui do priming é o quê? O priming, ele vem do processo da psicolinguística, que é o estudo da psicologia com a linguística. O priming, nesse caso aí, ele é uma tentativa de responder a como que nós acessamos os léxicos, ou então aqueles lexemas, as palavras mentais que nós temos, como que nós acessamos isso? Então, aqui o priming é um dos modelos que tentam resolver essa questão, ou seja, se você tem uma série de palavras, você fala enfermeira, porque quando você tem um processo de palavra, eles fazem experimentos para poder ver o tempo que você leva para reconhecer uma sequência de letras como uma palavra. Então, se você reconhecer uma palavra antes, enfermeira ou hospital, por exemplo, e a próxima palavra é médico, seu reconhecimento vai ser muito mais rápido, porque teve um efeito de priming, ou seja, as palavras que vieram antes já encaminharam aquilo ali. Então, se você está ali, por exemplo, enfermeira, hospital, e o próximo que vem é, sei lá, vamos dizer, alguma outra situação que não tenha muito a ver, alguma outra palavra, melancia, a Alba está falando aqui. Então, aí você pode, às vezes, demorar um pouquinho mais nesse processo. Então, o que eu estou começando a querer estudar dentro do processo do parapsiquismo aí? É quando você consegue já deixar à disposição, você ter os seus engramas mentais, ou seja, você tem um auto polineuroléxico, né? Aí, no caso, auto para polineuroléxico aí, disponível, para que quando o pessoal soprar, quando eles inspirarem, aquilo ressoe. Porque eu imagino que muitas vezes eles tentam acessar e você não tem um arcabouço, um receptáculo para aquilo. Então, pode às vezes criar uma dificuldade também. Por isso o processo do polineuroléxico. E isso em atividade aqui, que você tem que falar na hora, que você não tem tempo de procurar muito em dicionário. Às vezes você está com o seu laptop lá, você está com um dicionário eletrônico, você até consegue ver alguma coisa rapidinho e tal. A pessoa que desenvolve isso aí, desenvolve a psicografia. Eu já vi gente que era intérprete e acabou sendo psicógrafo. E eu vi uma psicógrafa que acabou sendo intérprete. Agora, é lógico, eram pessoas com o parapsico polineuroléxico violento.